Lá pelos idos do século XX, ano 1900 e alguma coisa, o cinema ainda era muito novo, estava preto e branco, foi amadurecendo. Se você não sabia, dá uma pesquisada aí, você vai encontrar. O índice de fumantes na população era ainda relativamente baixo, e porém, a grande maioria eram homens. Os homens eram os fumantes. Havia ali, por algum motivo, um índice muito baixo de mulheres fumantes. E o que a indústria do tabaco percebeu? Que para mudar, né, essa concepção das mulheres, para que elas entrassem para o mercado e passassem a ser fumantes, eles deveriam tomar algumas atitudes, e aí entra o marketing na situação. E por meio do marketing identificaram que se eles colocassem mulheres famosas, bonitas, charmosas, dando uma ideia de que ser fumante é ser elegante, ser famosa, sei lá o quê, um tipo de mulher até mais provocativa, que tentasse ali despertar maior atenção dos homens, começaram a colocar e incentivar mulheres, atrizes famosas, fumando em cenas de filmes, comerciais, novelas e o que fosse possível. Com isso, muito rapidamente, o índice de mulheres fumantes aumentou assim enormemente. Então você vê aí que por meio de canais de televisão, cinema, hoje, falando de hoje em dia, internet, é possível sim influenciar os hábitos e o comportamento da população. Na década de 50, 60, mais ou menos ali, talvez estendendo um pouco para a década de 70, houve um movimento chamado Parenthood, de incentivo a que as pessoas tomassem anticoncepcionais, de todo um programa contraceptivo, a fim de, basicamente, diminuir o tamanho das classes média, média baixa e pobres. Você pode até pensar que é uma atitude bastante humana você fazer todo esse trabalho, mas basicamente era um trabalho voltado para essas classes. Você deve imaginar também assim, poxa, uma família rica tem mais condições de ter uma família maior, com mais filhos, do que uma família pobre. Com certeza, faz muito sentido. Financeiramente, sim, mas e quanto ao resto? Bom, enfim, o resultado foi que eles conseguiram, na verdade, a classe rica estava com muito medo do enorme crescimento populacional das classes médias para baixo, e conseguiram com isso diminuir, isso principalmente nos Estados Unidos, o aumento dessas classes. E aí, claro, fica faltando mão de obra, aí vem todo aquele problema de imigração e tal. A verdade é que de tempos em tempos, políticas de controle social, de deslocamento da janela de Overton, que é uma maneira que se tem de mudar o comportamento das pessoas, isso ocorre tão lentamente que quando você vai perceber já foi. No seu dia a dia você vai sendo culpado por sobreviver, trabalhar, cuidar da sua família, e esses caras vão manipulando, fazendo esses joguinhos, tentando levar a coisa para o lado que interessa a eles, do qual, baseados em informações estatísticas e pesquisas, eles vão percebendo que o mundo está sendo direcionado para alguma questão que pode gerar problemas, ou diminuir os lucros, ou, enfim, os motivos são inúmeros. Eles vão conduzindo a população para ter atitudes diferenciadas. Diferenciadas e muitas vezes no aspecto negativo até para a própria família. Se você parar para perceber, muitas das ações de destruição da família ocorrem por meio de pessoas cujas famílias delas mesmas continuam intactas. Continuam nos mesmos padrões de sempre, com família numerosa, com muitos filhos, tudo correndo perfeitamente bem. É só a sua família que está sendo destruída, a família das pessoas que interessam para eles, ou por meio de diminuição ou tentativa de diminuição da população. Acontece que nós estamos num momento muito crucial, pleno ano de 2021, com um avanço tecnológico muito rápido, muito feroz, e estima-se aí que com o homem se tornando obsoleto para algumas funções cuja máquina já está tomando conta, os robôs já estão fazendo muitas das etapas de produção que o homem às vezes fazia lá numa fábrica.
e estima-se aí que pode ser gerado um nível de desemprego jamais visto. É fato, já falei aqui no canal, de quanto mais raro for o trabalho, mais escasso for o trabalho que você faz, quanto mais raro for a sua habilidade, seu conhecimento, maiores serão as chances de você ter um emprego melhor. Desde a década de 90 que eu ouço falar em déficit, ou seja, falta de bons profissionais qualificados para a área de TI. Então ainda é uma área que você, tendo oportunidade, acha que é interessante, tem aptidão para isso, pesquise, estude, porque a chance de você ficar desempregado nessa área vai ser muito menor. Mas o que acontece é o seguinte, entendendo que o índice de natalidade está alto, estão nascendo muitas crianças nas classes sociais média para baixo, novamente eles tentam controlar isso por meio de incentivos de políticas públicas que possam parecer que alguém está lutando por algum direito seu. Eu já falei aqui no canal também que eu defendo que individualmente você faz o que você quiser com a sua vida, desde as coisas mais absurdas até as mais simples. E daí tem um horizonte de coisas que você pode desejar e pôr em prática para você mesmo. Uma delas, sem tentar dar nenhum tipo de graduação, se é médio, alto ou baixo, é pessoal, você decide. Uma delas está ligada à questão sexual. Então, confundindo ou deixando de propósito a confusão de que o que é de interesse seu individual, ele tem que ser coletivo, ele tem que ser imposto a todos. Então, assim, uma criança não tem a menor capacidade de fazer um monte de coisa e não vai ter a capacidade de decidir quais serão os gostos sexuais que ela vai ter depois de adulta. Então, a luta de quem está contra esse tipo de coisa vai basicamente em preservar as crianças e deixar que as pessoas decidam sobre essas questões quando elas estiverem adultas. Nada mais justo. A família ainda é o maior obstáculo de dominação desses caras. Então, eles tentam destruir a família de todas as maneiras e principalmente para que as pessoas tenham menos filhos, já que vai faltar emprego, ou possivelmente vai faltar emprego, a não ser que outras movimentações vão acontecendo e isso pode ser contornado, como foi contornado várias vezes. Lembro-me que quando foram inventados, aí, chegando no Brasil, a injeção eletrônica nos carros motorizados, a combustão, né, ficou-se uma discussão de que isso geraria muito desemprego. Quantos milhões de outros empregos foram gerados em contrapartida a outras questões que nem se compara, nem se fala mais em motor que funcione com carburador. Então, enfim, o medo realmente ele é grande, as pessoas ficam temerosas, fica mais fácil de serem manipuladas, que perdem a capacidade de uso da razão, do raciocínio, e aí o jogo fica mais pesado. Então, basicamente, defender aqui que você, como indivíduo, sendo maior de idade, sendo pai ou mãe de família, vai decidir junto com seus filhos o que tipo de conversa você vai ter com eles. Você vai convir comigo que a chance das famílias crescerem vai diminuindo bastante, a ponto de que eles, essa nata da sociedade, essa elite que ninguém sabe muito bem quem é, leia o livro Os Donos do Mundo e talvez você tenha alguma noção do que eu posso estar falando, do que eu posso estar mencionando, para entender que esses caras já estão habituados e tem uma tentação ali muito grande de ficar controlando a sociedade e impondo políticas públicas que mudam, desloquem a janela de Overton para outras áreas. Então foi assim com o cigarro, foi assim com questões de natalidade de contraceptivos e agora com relação a questões sexuais. No fundo, tudo para tentar segurar o crescimento populacional ou aumentar o mercado de consumo. Já tentaram de tudo, até tentar convencer o homem de que tem que se depilar. Aí não é opressão, não é nada, é só propaganda. Se quem o cara caiu, caiu. E aí vai ter mais pessoas para o mercado de lâminas de barbear, ou sei lá o que. Pensa nessas coisas porque você vai cruzando informações e com elas você consegue ter uma fotografia de como esses caras vão manipulando até que chegue ao objetivo dos qual eles mesmos tentam esconder. E lá na frente, muitas vezes, para muitas coisas, você não tem mais como retroceder, não tem mais como voltar a ser como era.